Olá! No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Eleições definiram a direção do TRT da 18ª Região para os próximos 2 anos. A nova geração de empregados anseia por maior flexibilidade no trabalho. Os jovens se incomodam com a rotina. E no bloco de entrevistas, o advogado Edson Veras fala sobre a garantia de emprego no contrato de experiência. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do programa Hora Extra e hoje você confere os seguintes destaques. Uma matéria sobre o desejo por flexibilidade de horário e de atividade no trabalho, tendência da nova geração, inquieta e que se incomoda com a rotina. Veja também como foram as eleições que definiram a nova direção do TRT-18, que vai administrar o tribunal nos próximos 2 anos. E no bloco de entrevistas, o advogado Edson Veras fala sobre a garantia de emprego no contrato de experiência. O Hora Extra está começando agora. Jovens anseiam cada vez mais por flexibilidade no trabalho. Essa tendência está relacionada com a nova geração, inquieta e que se incomoda com a rotina. Confira. Resolver os problemas pessoais com mais atenção, em horários flexíveis e sem atrapalhar as funções desenvolvidas no trabalho. Esse era o desejo de César, de 29 anos, e foi na Festa Açaí que ele encontrou essa facilidade. Ele é gerente de marketing. Nessa área não existe aquela história de bater ponto. Pode chegar mais tarde ou sair mais cedo, dependendo do fluxo de serviço. Mas isso foi conquistado aos poucos. Primeiramente, partir da confiança, você demonstrar uma confiança e um compromisso com aquilo que você faz. Enquanto a partir de você demonstrando resultados do quanto isso é produtivo, quanto isso soma com a empresa, com certeza eu acho que todo empresário vê dessa forma. César conta que a flexibilidade no horário de trabalho permite que ele faça outras atividades em horário comercial. Na verdade, você poder ir ao banco, por exemplo, que acho que é a principal carga da pessoa hoje, né? Esses horários mais flexíveis, mas você ter que adequar a agenda de um terceiro. Participar de alguns cursos, de algumas palestras, fazer algumas visitas que você teoricamente não teria condição se tivesse um engessamento no horário. Então essas são as vantagens dessa flexibilidade. Ter a tranquilidade de adaptar os horários do trabalho com a vida pessoal também é o sonho de muita gente. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o IBOP, mostra que 7 em cada 10 trabalhadores querem horários flexíveis, mas apenas 56% têm hoje essa possibilidade. A flexibilização do horário de trabalho ou do local de trabalho pode ser feita por meio de acordo coletivo entre empregado, empregador e sindicato, ou individualmente entre empregador e trabalhador. Se de um lado o empregado fica mais motivado, de outro a empresa espera produtividade. Flexibilizar horas, na verdade, é você ter facilidades, por exemplo, você tem um filho para pegar na escola, então você gerencia o seu... Você faz um acordo com o seu gestor, olha, eu vou chegar às 7 horas da manhã, vou sair às 11h30, vou pegar meu filho, mas eu vou cumprir a jornada até às 18h30, alguma coisa nesse sentido. Mas são horários fixados. O que eu quero dizer assim, não é qualquer dia você faz um horário que é o seu de acordo com o que você dá para fazer naquele dia, não é isso. O horário flexível é um horário diferente daquele horário pré-fixado para todos. Para a especialista em recursos humanos, ter horários flexíveis de trabalho não é para qualquer um. O funcionário tem que mostrar que sabe gerenciar bem o seu tempo e cumpre as metas estabelecidas pela empresa. A flexibilidade é para a gente que tenha muita disciplina e saiba planejar e saiba gerenciar seu tempo de uma maneira excelente. E são poucos profissionais que conseguem isso, né? Então, você precisa ser extremamente organizado com o seu tempo, extremamente disciplinado, porque você tem tarefas a cumprir e você tem que se propor a sentar e fazer. Ela explica ainda que a flexibilização do horário é adotada principalmente em empresas de grande porte e geralmente tem esse benefício os gestores e aqueles que ocupam cargos que exigem criatividade, como no caso do César.
Maria Célia também acredita que essa prática ajuda o trabalhador a ser mais produtivo. Quanto maior a carga de trabalho, menos produtivo a gente é. E por que a gente tem empresas que têm, por exemplo, até a sexta-feira livre? A pessoa trabalha até meio período na sexta-feira. Por quê? Porque a convivência familiar faz bem. Você ter convivência em outros ambientes faz bem, inclusive, para a sua inteligência, para a sua cognição. Você descansar, ter contato com o verde, fazer outras atividades, tudo isso ajuda você a se desenvolver. Os novos dirigentes que vão comandar o TRT de Goiás nos próximos 2 anos prometem adotar um modelo de administração que busca a valorização dos colaboradores e a maior eficiência na gestão do tribunal. Confira agora como foi a eleição. Em sessão administrativa, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região elegeu os novos dirigentes para os próximos 2 anos. Foi eleito por aclamação como novo presidente do tribunal o desembargador Breno Medeiros. O cargo de vice-presidente será ocupado pelo desembargador Paulo Pimenta. Já na escola judicial, assumem os desembargadores Elvésio Moura como diretor e Aldon Talha Lenha na vice-direção. O cargo de ouvidor será ocupado pelos desembargadores Gentil Pio de Oliveira, tendo como substituto Daniel Viana. A comissão de vitaliciamento vai ser composta pelos desembargadores Cátia Albuquerque, Aldon Talha Lenha e Eugênio Cesário. Os dirigentes tomam posse no dia 3 de fevereiro do ano que vem. Eles assumem o comando do TRT Goiás para o biênio 2017-2019. Natural de Curitiba, no Paraná, Breno Medeiros foi promotor de justiça em sua cidade natal e também atuou como juiz em Goiânia antes de assumir o cargo de desembargador do TRT 18 em outubro de 2009. Após ser aclamado como novo presidente do TRT Goiás, o desembargador Breno Medeiros apresentou aos magistrados e servidores um novo plano de gestão. Denominado Pessoas e Processos, a proposta é buscar a valorização dos colaboradores e a maior eficiência na gestão do tribunal, com o objetivo de eliminar o retrabalho. É muito importante que tudo que a gente pensa para a próxima administração, a gente buscou, em primeiro lugar, ouvir os próprios servidores, juízes, através do projeto Reconhecendo o TRT, ver também as nossas pesquisas de qualidade de vida, ouvir o que o cliente espera da gente através da pesquisa de satisfação do cliente. E aí nós montamos, através de muitas pessoas, do envolvimento de um grupo grande, um plano de gestão para 2017-2019. Para o novo vice-presidente do tribunal, o atual momento econômico do país torna a nova gestão ainda mais desafiadora. Vai ser um grande desafio, que é justamente conseguir superar essas restrições orçamentárias todas, né? Na minha condição como vice-presidente, vai ser uma atribuição de dar um respaldo na administração, na análise dos recursos administrativos, né? Procurando contribuir com o desembargador Breno, com uma visão pessoal, né? E também na condução da corregedoria, que é a grande dificuldade nossa de manter a qualidade dos serviços prestados, o nosso prazo, o andamento, num cenário de dificuldade econômica que restringe a oferta de instrumentos para que os juízes consigam trabalhar de forma mais rápida. No bloco de entrevistas de hoje, o advogado Edson Veras fala sobre a garantia de emprego no contrato de experiência. Confira a seguir. O contrato de experiência é uma modalidade de contrato por prazo determinado, ou seja, o trabalhador sabe o dia do início e o dia do fim da prestação dos serviços. Ocorre, no entanto, que ainda que o empregado seja contratado por prazo determinado, está sob os riscos de sofrer acidente de trabalho. A questão é se é possível compatibilizar essa modalidade contratual com o Instituto da Garantia Provisória de Emprego nos casos de acidentes do trabalho.
Sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o advogado Edson Veras. Doutor Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando do programa Hora Extra. Vamos lá, há poucos anos o TST mudou o seu posicionamento a respeito da garantia de emprego no contrato de experiência, admitindo a partir de então a compatibilidade da garantia de emprego para o trabalhador no caso de acidente de trabalho durante a vigência de contrato. O que levou o TST a mudar a sua jurisprudência nesse caso, doutor? O TST ele seguiu a interpretação, o norte jurídico que o Supremo Tribunal Federal deu, porque o artigo da lei que trata a respeito da estabilidade, ele não faz limitação em relação ao contrato de experiência ou qualquer outro contrato. Ele diz que o empregado que sofreu o acidente do trabalho e ficou afastado, gozou do benefício previdenciário, após o retorno, ele tem garantida a estabilidade por 12 meses após esse retorno. E somente isso é o que diz a legislação. Então, o Supremo Tribunal Federal provocado, interpretando a legislação e o TST seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, tanto para a questão do acidente quanto para a estabilidade, entendeu que essa limitação ela não deveria existir. Então, a estabilidade acidentária, ela serve para qualquer contrato de trabalho, inclusive aqueles por prazo determinado, inclusive o contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Certo. E pode-se dizer que a Justiça do Trabalho criou o direito por meio de sua jurisprudência ou foi mudança de interpretação da norma? Eu diria que foi uma e a outra coisa também, não é? O direito, existem na vida questões absolutas, supremas, não é? A legislação e o direito não gozam desse atributo. A legislação, o direito, ele sofre constantes modificações. A lei não é a única fonte do direito. Eu acho interessante porque tinha um cliente que tudo que eu ia orientar em relação à consultoria, ele me dizia assim, doutor, onde é que está na lei isso que o senhor está falando? E a lei não é a única fonte do direito. Não a jurisprudência, tem essa rigidez, né? Isso, não tem essa rigidez. A legislação não mudou em relação à estabilidade da gestante ou em relação ao acidente do trabalho. É a mesma legislação. Houve uma mudança de interpretação em relação ao que a legislação queria dizer. A Constituição Federal, quando ela fala que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante, desde a concepção até o 5º mês após o parto, ela fala do contrato de experiência? Ela não fala. Então, no momento que os tribunais mudaram o entendimento dessa legislação, é que passou a ter o direito. O direito ele também surge com a interpretação. Então, os tribunais mudaram a interpretação do direito e a gente poderia dizer que criou o direito, não a norma, mas a interpretação de uma norma cria o direito. Então, eu diria que uma e a outra coisa. A mudança da interpretação de uma norma, ela cria o direito. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu. Certo. E que princípios nortearam essa mudança, considerada por muitos até como uma questão de justiça social? Imagino que o principal mote dessa modificação foi justamente essa preocupação social. A nossa Constituição Federal, né, que estabelece diretriz para todos os demais direitos, para a norma de convívio social, ela estabelece em seu artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo deve ser norteado por esse princípio. Qual era a motivação para, por exemplo, no caso da estabilidade da gestante no contrato de experiência? Uma mulher, num contrato por prazo determinado, um contrato de experiência, por exemplo, ela adquiriu essa condição de gestante, de poder dispensar ela, não é? Quando ela está numa situação onde o nascituro ele deve ser preservado, deve ser dada uma garantia, uma possibilidade para aquela condição. Então, a interpretação da norma, ela precisa se adequar a esses princípios. Certo. Doutor Edson, qualquer acidente de trabalho no curso do contrato de experiência enseja a estabilidade provisória? Sim, porque a estabilidade ela é uma consequência do acidente do trabalho, quando o empregado permanece afastado mais do que 15 dias e goza do benefício previdenciário. Então, todo empregado que tem essa condição, ele goza de estabilidade. No contrato de experiência,
não tem qualquer modificação. A mesma estabilidade que o empregado tem no curso do contrato, ele também tem no período de experiência. A legislação não faz qualquer distinção entre o tipo de acidente que ele sofreu. Certo, a gente vai falar um pouco mais agora sobre o caso de gestante, que o senhor até já tocou no assunto, mas essa garantia provisória do contrato de experiência da gestante, a jurisprudência também já se consolidou nesse sentido? Sim, já se consolidou nesse sentido. Inclusive, a súmula 244 do TST, a súmula ela é uma jurisprudência uniforme, estabelecida por um tribunal superior. Ela foi modificada em 2012. Interessante que ela tratava diretamente da possibilidade da dispensa da empregada gestante no contrato de experiência. Ela dizia dessa forma. A possibilidade. Sim. E a partir da interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito das disposições transitórias da Constituição Federal, que trata a respeito da estabilidade da gestante, deu esse norte de que essa legislação constitucional ela não estabelece limite ou condição para essa estabilidade. Em qualquer modalidade de contrato, ela existe. E, a partir daí, o TST, adequando a interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal, modificou essa súmula. Então, essa súmula ela foi modificada, teve um dos seus itens modificados para objetivamente dizer que mesmo no contrato por prazo determinado, a gestante tem direito à estabilidade porque a Constituição não estabeleceu esse limite. A súmula não poderia estabelecer. Doutor Edson, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com esse assunto aqui no programa Hora Extra. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa será legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa exigir trabalho em horas suplementares, nessas hipóteses deverá haver acordo estrito entre as partes ou norma coletiva. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje com o advogado Edson Veras, falando sobre contrato de experiência. Doutor Edson, a gente tem algumas perguntas de telespectadores, a gente vai ver agora, para o senhor responder para a gente, ok? Tudo bem. Dúvidas surgem quando o assunto é contrato de experiência. Muitos empregadores acreditam, por exemplo, que só devem assinar a carteira de trabalho após esse período, o que não é verdade. O contrato deve ser assinado e tem a duração máxima de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O contrato de experiência é uma espécie de test drive para a empresa e o trabalhador antes da assinatura do contrato por tempo indeterminado de serviço. Durante este período, o trabalhador avalia as condições do trabalho e a empresa as habilidades do trabalhador. Nós fomos às ruas para esclarecer algumas dúvidas sobre o contrato de experiência. O contrato de experiência conta como tempo de serviço? Se eu sair antes do fim do contrato de experiência, há alguma punição? Vamos lá, doutor Edson. Pode responder a primeira pergunta, por favor? Sim. O contrato de experiência, ele conta como tempo de serviço. Inclusive, é o que a matéria ela tratou no início. Existem algumas dúvidas, alguns mitos, não é? Que o contrato ele só deve ser assinado após o período de experiência, quando não é verdade. O período de experiência ele é contrato de trabalho. A partir do primeiro dia que o empregado inicia na empresa, a carteira deve ser assinada. O contrato de experiência, dentro do contrato de trabalho, ele é um período de avaliação, como a própria reportagem disse. Sim. Eu até tenho por convicção que é mais um período de avaliação da empresa em relação ao empregado do que do empregado em relação à empresa. É muito difícil o empregado não gostar do período de experiência, né? Eu tenho 17 anos militando na Justiça do Trabalho e eu ainda não vi um empregado que no período de experiência ele recusou o emprego. Sim. Normalmente ele está disposto ao emprego, não é? Então, mas é esse período de experiência para ambas as partes e ele integra o contrato de trabalho para todos os efeitos.
inclusive porque se o empregado se acidentar, como nós estávamos dizendo, ele tem que gozar do benefício previdenciário, e um dos requisitos é ele ter a carteira assinada, ele está na condição de segurado. Então, integra sim o contrato de trabalho para todos os efeitos. Em relação à segunda pergunta, Sim. ele questionou quanto à interrupção do contrato de experiência. Isso. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. A empresa ela estabelece um contrato por um período, como dito na reportagem, de 90 dias. O contrato de experiência ele não pode ter mais do que 90 dias. Ele pode ter uma prorrogação, tem que ser dentro desse período de 90 dias. Por que essa prorrogação? O empregador, quando ele contrata o empregado, ele estabelece que 30 dias é um prazo suficiente para avaliar o empregado. Ele faz um contrato de 30 dias de experiência. Não precisa ser de 90, pode ser qualquer quantidade de dias menor do que 90, 30 dias. E ele percebe que aquele tempo não é suficiente para avaliar o empregado. Ele pode renovar esse contrato de experiência. Então, o limite é de 90 dias e uma única prorrogação. 2 prorrogações não podem no contrato de experiência. Certo. E se o contrato de experiência for estabelecido por um determinado período, 40 dias, por exemplo, se o empregado ele não concorda, não quer mais, aquele emprego não serve para ele antes desse período, ele tem uma indenização a ser paga para a empresa. Ele deve pagar a metade dos dias que faltam para terminar o contrato de experiência. Fez um contrato de 40 dias, 30 dias, eu não quero mais ficar nesse emprego. Ele tem que indenizar o patrão 5 dias, faltam 10, ele tem que indenizar 5. E o contrário também, se é o empregador que não deseja mais o empregado, ele precisa indenizar o empregado em relação a esse período. Se a gente for analisar e fazer uma comparação com o contrato por prazo indeterminado, isso aí equivale, né, como se fosse um aviso prévio. Não é aviso prévio, é indenização, mas é como se fosse. O direito e o dever é dos dois lados. Sim, o direito e o dever é dos dois lados. Certo. A gente tem mais uma pergunta, doutor Edson, vamos ver. Eu tenho direito ao FGTS se o contrato de experiência for só de um mês? Ah, sim. O que afeta o direito ao FGTS não é o tempo do contrato de experiência. Tá? O tempo do contrato de experiência nada tem a ver com o FGTS. O que é que interfere no FGTS? É a modalidade da extinção do contrato de experiência. Nessa situação que nós comentamos aqui do empregado decidir interromper o contrato de experiência de forma antecipada, ele não levanta o FGTS, não. No contrato de experiência, como no contrato por prazo indeterminado, a empresa também tem que recolher o FGTS. Aquele montante que está recolhido, se o empregado ele é que toma iniciativa para interromper o contrato de experiência, ele não levanta o FGTS. Se a empresa que toma iniciativa para interromper o contrato de experiência, ele levanta o FGTS, tendo o contrato de experiência 1 mês ou mais, até 90 dias. Né, que é o segue a limite do mesma contrato. regra, então, no caso de demissão, né? Sim. Quando é o funcionário que pede. Segue a mesma regra. E se um contrato de experiência de 90 dias, ele é integralmente cumprido, porque o contrato de experiência, tá, quando ele chega no seu término, as partes precisam concordar em continuar com aquele contrato. Se elas não tomam nenhuma decisão, o contrato ele se torna por prazo indeterminado. Mas vamos admitir que num contrato de 90 dias, as partes não desejam dar prosseguimento. Tá? Então, o término do período do contrato de experiência, o empregado também levanta o FGTS. Então, respondendo ao questionamento do senhor, não é o tempo que interfere no levantamento do FGTS, e sim a forma de interrupção do contrato de experiência. Tá ok, doutor Edson, obrigado pela presença aqui, pela participação. Sou eu quem agradeço e estou sempre à disposição quando for preciso. Tá ok, mais informações do TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e agora pela rádio web TRT. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.